Olá, Giovana Dimitrov. Que prazer ter você aqui. Prazer é tudo meu. É muito bacana a gente fazer essa live, porque eu digo sempre, né, que fazer live sobre marca própria, com quem entende muito de marca própria, facilita muito para mim, né? A Giovana é farmacêutica, conhecida no mercado, inclusive, como doutora Giovana, mais de 30 anos de profissão, 25 só de mestre em cursos de MBA, de pós-graduação, enfim. E uma das pessoas que, dentro do canal Pharma, mais entendem de desenvolvimento, e não só desenvolvimento, mas o que desenvolver e como vender marca própria no Brasil. Mas eu vou pedir para ela mesma falar dela para vocês, porque ninguém melhor do que ela para falar de quem é a Giovana. Quem é a Giovana, apesar de até dispensar um pouco com apresentações. Agradeço muito, Neide. A Bimapro é a casa das marcas próprias, é uma referência, né, no Brasil e fora do Brasil também em relação à marca própria. E poder colaborar com a Bimapro é sempre um prazer, né? Então, ela já me apresentou, meu nome é Giovana Dimitrov, eu sou farmacêutica, né, trabalho na área há bastante tempo, sou formada desde 1991, né, na área, e de lá para cá, né, dei aula, atendo varejo, né, e sempre é muito bom poder falar alguma coisa sobre marca própria e aprender, né, com vocês também. Muito bom. Você sabe que eu esqueci uma coisa importante. Duas informações importantes. A primeira é que você é diretora da Bimapro, né? Você faz parte da direção da Bimapro. E a segunda, que a Giovana é coordenadora de um grupo de trabalho que nós temos, que é o grupo de trabalho técnico. Então, juntas a gente faz um trabalho bastante intenso e com relação a tudo aquilo que nós entendemos ser importante na área técnica para que a gente cada vez mais fomente marca própria no Brasil. Nós criamos recentemente, Giovana, uma qualificação, né? Importantíssimo. Uma qualificação de fornecedores da Bimapro. Foi um trabalho aí de mais de 2 anos, né? Trabalhando em cima, mais de 200 itens de checagem, um checklist que eu acredito que seja dos mais completos que existem hoje no Brasil e, quem sabe, até no mundo todo, abrangendo de medicamento a têxtil, passando pelo cosmético, saneante, alimento, enfim, do produto para a saúde. E eu queria que você falasse um pouco da importância que tem essa qualificação quando a gente está falando de fornecedor de marca própria, que cresce tanto no Brasil e que dessa vez a gente não quer, né? Como a gente diz sempre, que tem a voo de galinha. De jeito nenhum, né? A gente sabe da importância de a gente ter uma padronização em relação ao que nós estamos conferindo e auditando, tá? É claro que a Bimapro não é exatamente a Bimapro que faz, a gente contrata empresas especializadas e renomadas para que faça essa qualificação, tá? Mas é importante que a gente tenha um padrão universal, tá? Universal, assim, no Brasil, né? Até para que todos os auditores prestem atenção nas mesmas coisas. Isso, quando são coisas mais renomadas ou mais conhecidas, como são coisas técnicas, é uma coisa. Mas quando a gente fala em ESG, aí vira uma coisa porque é muito novo, né? Então, cada interpretação de um auditor muda muito. Então, é importante que a gente tenha a mesma visão sobre o assunto, para que a gente não corra riscos. A gente brinca do voo de galinha, mas é verdade, né? Ou pior, de barata, que é pior ainda, tá? Ainda galinha é mais bonito, barata é pior. Então, a gente realmente se preocupa. Depois de 2 anos, né, conversando e conseguindo realmente elencar quais os principais itens, a gente conseguiu ter isso bem claro, né, e a gente começa a divulgar, e as empresas que tiverem a certificação Bimapro, a qualificação é garantia absoluta, tá, que realmente são empresas que estão preparadas para atender o mercado. Então isso a gente vai divulgar tanto na parte dos varejistas, né, para que eles se certifiquem e para ele ficar muito mais seguro ter uma empresa, né, qualificada, um fornecedor qualificado, e na parte dos fornecedores a gente vai estar divulgando para que eles cada vez mais tenham essa certificação e garantindo a importância tanto para o varejo quanto para as fábricas. Na verdade, quando nós pensamos em fazer essa qualificação,
nós levamos em consideração alguns itens. Por exemplo, a Giovana faz, né, todo esse acompanhamento, essa auditoria de sistema da qualidade dos fornecedores dela, assim como várias outras redes o fazem. E é muito comum a gente encontrar fornecedores que foram auditados por várias redes e eles têm uma concepção um pouco diferente, o sistema da qualidade deles atende bem a um, mas não atende a outro. O que nós esperamos com isso é alinhar, né, para que a gente tenha o mesmo critério, com o mesmo olhar do auditor, para que a gente tenha todos alinhados com aquilo que é o necessário para que essa empresa seja qualificada. Veja, nós não garantimos risco zero, porque nós não temos como fazer isso. Mas a gente garante um monitoramento, né, Gi? Com certeza. Giovana? Porque o importante sempre é a Abimapro fazer um trabalho que possa resolver uma questão que é a questão financeira. No canal Pharma, né, Giovana, normalmente quem paga essas auditorias, quem paga todos os custos é o canal Pharma. Sim. Né, diferente do canal alimentar. Né? Mas é um consenso, porque a gente acha estranho o fornecedor pagar por uma coisa que... Uma marca que não é dele. Não é dele. Então, é complexo isso. Mas e ficar mais à vontade para trocar esse fornecedor caso aconteça alguma coisa que possa... Exatamente. Só que assim, o varejo farmacêutico acho que está um pouco mais alinhado, não sei se porque começou depois, ou para não sofrer problemas, a gente acha muito melhor pagar a auditoria. Tá? Acaba sendo mais barato, vamos dizer assim. A gente prefere, fica mais tranquilo. E aí, o que a Abimapro conseguiu perceber? Que como cada um contratava um tipo de auditoria, a gente tinha condições diferentes nos diferentes fornecedores. E isso, obviamente, trazia um problema no final de risco mesmo para a marca própria. Porque se o fornecedor não atende a pré-requisitos que nós entendemos mínimos, necessários e suficientes para fazer uma marca, obviamente, a gente aumenta o risco na ponta de a marca própria vir a ter algum problema. Hoje, com essa qualificação, você acredita que a gente consegue fazer exatamente passar essa régua não só para cima, mas igual para todos eles, né, no critério? Com certeza. Tá, com certeza, porque a gente treina os auditores, né, qualifica os auditores e é uma segurança para o mercado e para o consumidor. Né? Tudo que se faz hoje em relação à marca própria, a garantia é para o consumidor. Então, é muito bom. E quem é o dono da marca não pode nem se preocupar. São tantas questões a serem levadas em consideração, mas você não pode nunca, né, ser questionado em relação ao seu produto é bom. Isso é óbvio, tá? Até porque se não for, vai preso. Tá? É simples assim. É simples assim. Então, isso não pode ser questionado. A gente está questionando só uma forma de padronização, tá? Mas a qualidade é inquestionável. Isso vem corroborar com um movimento que a gente vem vivenciando agora, né? Nós temos uma grande rede que vem passando por um problema de compreensão da Anvisa com relação àquilo que ela está comercializando de marca própria no mercado. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? A forma como tudo isso se deu, a tranquilidade que tanto o consumidor quanto outras marcas podem ter com relação ao que foi feito pela RD, que nós entendemos que não tem absolutamente nada que possa prejudicar ou colocar em risco a saúde do consumidor. Isso é o mais importante. Né? Quando a gente fala de qualidade, a gente garante, não porque a Abimapro garante, não é essa questão, é que o sistema da qualidade que a Anvisa implantou no decorrer dos últimos anos, ele realmente garante muito, muito. Tá? Você não tem como você ter uma autorização de funcionamento ou um alvará, alguma coisa que é fake. Não dá. Quem já sofreu uma auditoria, tá, da Anvisa sabe muito bem o que a gente está falando. Tá? Só que existem divergências em relação à interpretação legal. Como você tem várias interpretações
Acho que uma lei é muito comum, um entender de uma forma, outro entender de outra, tá? Mas a base continua a mesma. Então, nesse caso, a gente entende, tá? Na minha visão, eu entendo que foi uma interpretação equivocada da forma de divulgação da propaganda, porque um varejista, ele até pode ter uma fábrica, não é essa a questão, mas o registro do produto não é em nome do varejista, o registro do produto é do fornecedor, do fabricante. O fabricante é que registra tanto um suplemento quanto um medicamento, porque Todos ele os tudo, não existe. Você Não existe um registro que seja em nome do varejista, sendo que quem produz é que se responsabiliza pelo produto. Tá? Não tem como eu colocar uma pessoa que não participou da produção ser responsável pelo registro, não existe. Tá? Então, isso foi na nossa visão aqui, uma interpretação pura de lei, mas não diz respeito à qualidade. A qualidade do produto é 100%, não tem como. Tá? E assim a forma de divulgação, que houve aí um equívoco de interpretação e que agora, né, os órgãos competentes vão ter que averiguar e conversar sobre isso e se entender. Tá? Mas o consumidor é que tem que ficar tranquilo e ele está. Nesse caso, especificamente, a Anvisa entendeu que os produtos da RD, que estão os MIPs, né, os medicamentos que estão sendo comercializados, não estariam regulamentados, e todos estão regulamentados. 100%. Existe um equívoco muito grande, porque uma vez que existe uma fábrica do grupo, mas é um outro CNPJ, ela deu entrada em moléculas que estão lá sujeitas à regulamentação. Mas não significa que o que está sendo comercializado no mercado não esteja regulamentado. E isso é importantíssimo de se entender, porque nós nem permitiríamos a Abimapro, ela está sempre atenta a punir, inclusive, tirando da entidade empresas que, eventualmente, não cumprem com aquilo que são suas obrigações legais, que são suas obrigações regulamentares. Todos os produtos de marca própria comercializados no Brasil hoje, pelo que dos nossos associados, dos associados Abimapro, são produtos sérios, são produtos fabricados por fabricantes sérios, todos devidamente regulamentados. Nós fazemos o acompanhamento dessa regulamentação junto ao site da Anvisa e houve um equívoco que coloca algumas outras empresas do canal Farma em dúvida se faz ou não faz. Vamos falar um pouquinho, Giovana, da regulamentação de medicamento marca própria. Sim. Lá em 2019, aconteceu um erro de uma embalagem de uma molécula, a simeticona, e a embalagem ela tinha um telefone de saque, mas embaixo estava escrito www.nomedarede.com.br. O telefone era da indústria. Foi um erro na embalagem de escrever www, porque a agência às vezes copia e cola. Mas o telefone cumpria a lei, o telefone era da indústria. E com isso se criou toda uma história de que a marca própria do medicamento, regulamentado lá, numa RDC lá em 2009, que ele não colocava em risco a saúde do consumidor. Foi exaustivamente provado que não, foi exaustivamente explicado, foi explicado via propositura em consulta pública por nós, Abimapro. Eu tenho um parecer do gerente de medicamentos numa reunião gravada, parlatório, não era no parlatório porque tinha Covid, mas uma reunião gravada, onde ele deixava bem claro que a posição técnica era a posição de que produtos de marca própria não tinham a menor possibilidade de prejudicar o consumidor, e mesmo assim, por pressão da indústria farmacêutica que não quer marca própria, isso é óbvio, isso é mais do que claro, eles vivem dentro da Anvisa sugerindo que a marca própria dá algum tipo de problema, não só na Anvisa, já tentaram via
projeto de lei, eles tentam de todas as formas, a indústria farmacêutica tenta, né, suas associações e sindicatos tentam tirar a marca própria do mercado, o que é um absurdo porque o mundo inteiro tem. Neste caso, a gente tem novamente, né, um problema, e sendo que a gente cumpre a lei, porque a lei diz que não pode ter marca própria com o nome da farmácia, drogaria e distribuidor. Exatamente. Agora, um nome fantasia, tá? Um nome comercial, isso não teria problema nenhum, tá? Isso legalmente com a legislação atual, tá? Então, mas se a marca está associada ao varejista, aí é uma outra questão. Lembrando que no Brasil, o que não é proibido é permitido. Exatamente. Porque a lei é assim, não porque nós criamos, a lei é assim. Então, a gente garante da atual situação que está hoje, se é que houve um equívoco, foi de divulgação, mas não de implantação de legislação, ou que é um produto que não tem registro, ou um produto que esteja irregular, não está, tá? Os produtos estão 100% regularizados. E isso é bem importante a gente falar. Se tem algum problema de interpretação de lei, já é uma outra questão, tá? Que se resolve juridicamente. Não, que cada um resolve da sua forma. Os envolvidos. Mas o mais importante é a gente ter a segurança de falar aqui que os produtos de marca própria no Brasil garantem ao consumidor segurança e qualidade, tá? Porque eles são, não existe uma regulamentação específica, é marca própria, é pior. Não. Marca própria tem os mesmos critérios de qualidade que qualquer outro produto de mercado, tá? E ainda por ser marca própria, até prestam mais atenção. Então, se bobear, é até mais rigoroso. Mas, assim, não existe nenhuma... porque marca própria tem menos. Não é. Tá? É marca própria, garante as mesmas qualidades e a gente está muito tranquilo em relação a isso. Até porque quando ele chega no órgão regulador, independente dele ser uma marca própria, uma marca X, uma própria marca, uma marca Y, ele tem que obedecer às legislações. E ele obedece. Não tem nada que seja específico. Nem mais nem menos. Uma vez, vou te contar uma coisa engraçada. Uma vez uma presidente de uma entidade ligou e disse para mim, Neide, eu queria conversar um pouco com você sobre como é que regulamenta a marca própria. Onde? Na Anvisa, no mapa. Como regulamenta? Não entendi. Não, existe uma forma de regulamentação? Não existe nada. Quem regulamenta é a indústria. E a indústria regulamenta exatamente como regulamenta a marca A, B, C, D, MP, não importa qual marca seja. Talvez essa falta de entendimento e falta de informação, né, sem dúvida, cause esses enganos que as associações levam para a Anvisa, e a Anvisa acaba tomando algumas medidas, porque eles levam casos da forma como eles, obviamente, lhes interessa, e aí acontecem esses contratempos de ter que, inclusive, recolher a marca do mercado. O que eu acredito que seja importante a gente esclarecer nesse podcast, Giovana, o quanto nós entendemos, quanto diretor e presidente de uma entidade que representa a marca própria no Brasil e que tem hoje respeito, inclusive internacional, sim, pelo trabalho sério que nós fazemos. Mas quanto time de técnico, grupo de trabalho técnico, qual o recado que a gente pode deixar para donos de marca, para a sociedade, para fornecedores, com relação à marca própria no Brasil, a evolução da marca própria no Brasil? Eu acho que para evoluir, Neide, você tem que entender, tá? Porque eu vejo até como esse exemplo que você acabou de citar, que é muito ruim você ter um produto recolhido, sendo que ele está ok, ele está regular e está sendo recolhido, mas isso é contraditório? Tá? Eu acho que para trabalhar com qualquer segmento você tem que entender, estudar, tá? E é claro, você pode ter no meio do caminho algumas intempéries, alguns problemas, mas quando você conhece o que você está fazendo, você acredita no que você está fazendo, é muito mais fácil você se defender. Então a gente tem certeza absoluta do que faz, tá? Que o produto está regular, então é mais fácil. Agora você recolher um produto que está certo, eu acho que atrapalha o mercado, que é a minha grande preocupação, é exatamente isso, é atrapalhar o mercado.
tá? Que realmente o mercado hoje vem se solidificando, crescendo cada vez mais, se profissionalizando, tá? Mas se eu tiver que deixar um recado aqui para todos os varejistas e fornecedores, entendam, estudem, tá? Se associem à associação como a Abimapro, né, que é a única referência que a gente tem aqui no Brasil, é a Abimapro mesmo. Então, entenda do que você faz, porque aí dessa forma você consegue não só melhorar o próprio negócio, mas melhorar o negócio do Brasil. Porque a marca própria é um conjunto, tá? A gente aqui não tem concorrente, né, Neide? Ninguém aqui é concorrente, todo mundo aqui é amigo, todo mundo quer que o outro cresça, porque a marca própria crescendo, todos nós vamos ter, com certeza absoluta, um futuro aí bem melhor. Isso é muito importante, que a Giovana falou, na marca própria, a marca própria é um lugar onde a concorrência entre os donos de marca não existe. Porque quem compra uma determinada marca vai comprar aquela marca e não vai comparar, inclusive, preço com a outra. Cada um que tem a sua marca tem que fazer seu trabalho de conquistar seu consumidor com aquela marca. E, como eu disse semana passada para um diretor de uma grande rede, na marca própria, tanto não existe essa concorrência, como, pelo contrário, todos tentam se ajudar. Exatamente porque se der problema com uma marca, todas as outras elas acabam sendo influenciadas. E eu até brinquei, né? Se der um problema com a massa, com um macarrão, Carrefour, que assinou, qualquer um que seja, tenda, não importa, não vai vender cosmético ou não vai vender uma marca shampoo, importante, vai atrapalhar, Nidis ou qualquer outra marca amorável, enfim, não vai vender. Porque a manchete sempre vai ser a mesma. Sempre. Não acreditem que as multinacionais acham bacana marca própria. É claro que não. É claro que não. A gente sempre vai ter esse problema. Mas se a gente tiver certeza do que a gente está fazendo, nós temos certeza do trabalho que nós fazemos, nós temos certeza e conhecemos o que estamos fazendo, nós nos defendemos. Procurem a Abimapro. Estejam aqui. Juntos, com certeza, nós conseguimos resolver melhor. E esse é o grande recado, né, Gi? Para a gente resolver juntos. E com relação a novos produtos, novos desenvolvimentos, a esse mercado farma que cresce 2 dígitos por ano, o que você pode deixar para quem está nos assistindo? O mercado da saudabilidade é o que mais cresce, o que tem a gente entende que vai ter um futuro, até porque as pessoas vão envelhecer e precisam envelhecer melhor, né? Então, se imaginar que só encapsulado, vitaminas, a gente chama de suplemento alimentar encapsulado, é mais de 11.900. Só uma categoria que são de encapsulados, né? Imagina se a gente somar o mercado total. Então, são produtos que a gente não pode nem falar que é tendência, porque é realidade. Isso já está acontecendo. As pessoas já estão vivendo mais. Então, se você não está atenta a esse mercado, você já perdeu parte dele. E nós vimos muito isso na nossa imersão europeia, né? A saudabilidade é um negócio assim, que não é futuro, é presente, e é importante que as pessoas fiquem atentas. Hoje existem, né, os produtos coadjuvantes, né, de quem toma caneta, que também é uma grande tendência de mercado, e a gente já vê isso né, em várias indústrias aqui no Brasil. Então é interessante, a gente fala sobre tendências em muitos dos nossos eventos, né, de imersão, pós-imersão, mas é interessante, eu acredito muito no mercado da saudabilidade. Esse daí é o que eu apostaria as minhas fichas. Vem apostando, né? Você vem apostando, né? Venho. Na empresa que você desenvolve, você vem apostando e apostando bem. Com certeza. Bem, eu deixo aqui um convite para vocês. Quem não assistiu, assista no nosso canal do YouTube, o Pós-Imersão Europeia 2026, porque ele está fantástico. E vale a pena ver, vale a pena assistir, assim como todos os outros eventos que nós fazemos, estão todos eles lá no nosso canal do YouTube, né, do canal Abimapro no YouTube. Vejam, assistam. E Gi, palavras finais?
Só agradecer a Bimapro pelo convite, né? Chamar todos, né, que venham participar. Vocês estão realmente... você consegue economizar, acho que o que a gente tem de mais importante, Neide, é o tempo. E você ganha tempo, tá? Dentro de uma instituição, de uma associação que te traz tudo mastigado, ela traz um entendimento. Então, assim, se eu tiver que fazer um investimento ou recomendar, associem-se a Bimapro, porque realmente vale muito a pena, né? E vocês vão ganhar muito, né? E pela agilidade da associação, né? Pelas informações que ela traz. Então, quem quer trabalhar com marca própria precisa vir para a Bimapro e entender como é que funciona esse mercado. Muito obrigada. Foi um prazer enorme tê-la aqui. Um prazer enorme. Obrigada. E vamos esperar um próximo podcast com essa assumidade, esse poço de sabedoria de marcas próprias, Giovana Dimitrov. Obrigada, Giovana. Obrigada, pessoal. Foi um prazer.